aquela apresentação tão detalhada. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar o Sr. Ministro do Ensino Superior de Ciências e Cultura, o Sr. Vice-Reitor da Universidade Nacional e todos as autoridades responsáveis académicos e também os colegas deste painel e não esquecendo, claro está, os nossos queridos alunos da Universidade Nacional de Timor-Leste, porque eu já dei algumas sessões, já considero também que são meus alunos. Gostaria, também de agradecer o acolhimento aqui no Instituto Camões, no Centro Cultural da Embaixada, portanto, Instituto Camões, este espaço do Centro Cultural, da pessoa da doutora Cristina Faustino, e é preciso dizer que se eu estou aqui foi graças ao convite que me foi dirigido pela professora Karin Inga, que eu conheci na Universidade de Cal, no Congresso na Alemanha. Portanto, foi só possível da Europa que nós nos encontramos. É a primeira vez que eu venho a Timor e estou realmente encantada com esta minha estadia que é tão enriquecedora para mim. O acolhimento tem sido excepcional. E então foi depois, só possível da Europa, que eu vim aqui até Timor, porque o encontro com a professora Carolina foi no Congresso Internacional dos Lusitanistas Alemães. Portanto, havia, sobretudo, colegas de universidades alemãs que participaram desse congresso, mas não só. E éramos participantes, todos, evidentemente, especialistas do português. Para esta minha apresentação hoje, que é o título, não é? Que todos temos em mente a importância do ensino do português na Europa, eu gostaria, talvez, de partir da minha experiência na Universidade de Barizoito. E quando eu cheguei, em 1975, à Universidade de Barizoito, enviada pelo então, creio que ainda era Instituto de Alta Cultura, mas não tenho a certeza se era de Alta Cultura, se era já do Instituto, eu acho que ainda era de Alta Cultura. Enfim, foi depois do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa e, mais tarde, Instituto Camões. Portanto, foi o ano passado, não é? Do Instituto Camões. E quando eu cheguei, fiquei surpreendida por ver que a abordagem para o ensino da língua e da cultura, da língua portuguesa e da cultura, não era só da cultura portuguesa, mas já nessa altura, isso devido realmente a um espírito visionário do diretor do Departamento de 18, que foi também um grande poeta, é um especialista do século XVI, também do século XIX, mas fundamentalmente do século XVI, era um humanista, o professor José da Silva Terra, e esse senhor tinha, já nessa altura, uma visão que corresponde perfeitamente, que se adequa perfeitamente com o que o Sr. Doutor João Neves e a professora Isabel Margarida Duarte acabam de expor. Quer dizer, uma visão que não fechava os estudos do português no pequenino mundo de Portugal continental e insular, mas sim no mundo que agora é o mundo da CPLP, dos países da
oficial portuguesa, e Timor-Leste, que não são só os países africanos aqui dentro, Brasil e Portugal, e Timor-Leste. Portanto, já nessa altura, e ainda Timor estava, isto foi em 1975, portanto, a independência de Timor ainda, infelizmente, estava longe, ainda iria haver décadas muito tristes para Timor e para o mundo. E eu recordo-me que já nessa altura, portanto, depois nos anos 80, 90, nós acompanhávamos muito o que se passava em Timor. Em Timor, que depois, felizmente, passou a ser o país independente de Timor-Leste. E essa perspectiva de abertura aos países onde se fala português era uma abertura verdadeiramente excepcional. Na época, não se tinha essa visão. E eu fiquei realmente encantada por ser acolhida no departamento por um diretor que era, como vos disse, ele era poeta, era humanista, ele era um visionário e ele viu muito antes de as instituições, de as coisas se institucionalizarem, ele viu todo esse mundo da língua portuguesa. E o departamento chamava-se, em francês, Département des études des pays de langue portugaise, Departamento de Estudos dos Países de Língua Portuguesa. Era assim que se chamava o departamento. Estão a ver? Portanto, essa visão aberta. No nosso departamento português, eu já vou alargar um pouco, mas estou a partir do meu ponto de ancoragem. No nosso departamento português, nós recebíamos alunos e formávamos alunos especialistas que faziam os diferentes de licenciatura, depois, digamos, o nível de mestrado, doutoramento, tudo isso. Mas também alunos que vinham de outros departamentos da universidade. É preciso dizer que a nossa Universidade de Paris 8 não tem faculdades, tem departamentos. Portanto, isso corresponderia, noutras universidades, a faculdades. A diferença também é que tudo funciona no mesmo local, o que permite isso desde o início da criação da universidade. O que permite, sempre permitiu, que houvesse uma passagem fácil, porque era tudo no mesmo campus, uma passagem fácil de uma disciplina para outra disciplina. Quer dizer que um aluno, por exemplo, de Direito, ia seguir aulas de português que integrava no seu curso de Direito, nesse caso, com uma disciplina opcional. Mas, em outros casos, escolhiam o português como língua, vindos de outros departamentos, como uma língua que poderia ter mais ou menos peso nas suas próprias formações. Também é preciso dizer que na minha universidade, Universidade de Paris 8, sempre houve alunos vindos de muitos países. Portanto, e continua a ser, mas eu acho que ainda já foi mais, uma universidade verdadeiramente internacional pela constituição dos seus alunos, finalmente. Portanto, é uma universidade muito aberta ao mundo. E esse aspecto também é muito importante, porque eu vi o interesse que havia de alunos de origens muito variadas, origens geográficas e culturais muito variadas, a interessarem-se pelo português. Agora, no que diz respeito, portanto, a esta abertura relativamente ao português na Europa, eu, enfim, depois de tudo quanto o Sr. Presidente João Neves acabou de
de expor, portanto, todos os dados muito detalhados. Eu, evidentemente, que não tenho grande coisa, não tenho mesmo nada a acrescentar, mas eu anotei aqui alguns dados que nos permitem, na perspectiva do português na Europa, ver o peso do português no ensino das universidades europeias. Então, eu comecei por recolher elementos do site do Instituto Camões, portanto, todos podem ver, do site do Instituto Camões, o apoio, portanto, do Instituto Camões ao ensino do português na Europa. Em primeiro lugar, não só na Europa, mas no mundo, há 74 países, se não estiver exato, agradeço que corrija, mas enfim, são os dados que eu recolhi no site do Instituto Camões. Isto é uma ordem de ideias, poderá haver, enfim, pequenas diferenças de grupos, mas é uma ordem de ideias. 74 países do mundo cujo ensino das universidades é apoiado pelo Instituto Camões. Desses países, 30, aproximadamente, são portanto, países europeus. E, se nós referirmos a lista dos países que está, é uma lista que está por ordem alfabética, nós vemos que há cerca, portanto, em 30 países na Europa, assim, apoiados pelo Instituto Camões, há cerca de 130 universidades. Eu estive a contar 135, 136, digamos, à volta de 130 universidades na Europa, cujo ensino do português é apoiado pelo Instituto Camões. Portanto, isto é um número muito elevado. Mas é evidente que não temos aqui a totalidade das universidades. Estas são as que são apoiadas pelo Instituto Camões. Mas há ensino também do português que não é apoiado pelo Instituto Camões, que não tem o apoio do Instituto Camões. Em França, há 26 universidades. Isto aqui só se trata de universidades públicas, porque em França, como devem saber, enfim, para quem não souber, enfim, ficarão com esta informação. Em França há uma rede universitária pública realmente muito importante e muito densa. Portanto, em todo o país há universidades públicas em França. E os requisitos são nacionais, portanto, há concursos nacionais, a nível nacional, as exigências são para todo o país, bom, etc. Portanto, então, em França, há o ensino português em 26 universidades, das quais 4 em Paris, ou na região parisiense. E destas 26, mais ou menos metade, creio que 13, portanto aí seria mesmo metade, tem o apoio do Instituto Camões. E destas 13 universidades, há 6 que têm cátedras do Instituto Camões. Quer dizer, esse apoio dado pelo Instituto Camões, sob a forma de cátedras, é um apoio muito importante, porque permite a dinamização, científica, cultural do departamento, a organização de colóquios, de conferências, etc., de disposições. Depois, gostaria de referir o caso da Roménia, porque eu fui com frequência e continuo a ir, com menos frequência, mas continuo a ir à Roménia e em Bucareste há uma cátedra também do Instituto Camões. Eu pedi as informações dos grupos só para terem uma ideia, porque há duas ex-doutorandas minhas
e a professora Isabel Margarida Duarte esteve nos júris de doutoramento dessas duas colegas que são professoras agora na Universidade de Bucareste, já há alguns anos, e então os dados que me deram foi este. Na Universidade de Bucareste, uma secção de português, e há 165 alunos em licenciatura, 20 alunos em mestrado e há 30 alunos em cursos opcionais. Quer dizer que integram, que vêm de diferentes disciplinas que poderão não ser disciplinas linguísticas, literárias, etc. E que escolhem o português, ou que podem ser, justamente também, de outros departamentos de línguas, de culturas, etc. Depois, em Cluj-Napoca, numa outra cidade, onde temos também uma ex-doutoranda no júri da flauta que a professora Isabel Margarida esteve, que se chama Flauta Manole, ela forneceu ontem estas informações. 22 alunos em licenciatura, de português mais outra língua, sendo essas outras línguas muito variadas. Tem alunos que têm português, claro, português inglês ou português francês, isso é uma coisa banal. Agora, português coreano, português chinês, português húngaro, português, bem, o que achei mais extraordinário foi o português coreano e o português japonês. Eu achei isto uma coisa incrível. Portanto, há uma série de possibilidades, porque na Roménia há uma tradição de ensino de línguas estrangeiras muito forte. O que quer dizer que há uma diversidade muito grande de línguas que são ensinadas. E como depois há a possibilidade de uma formação em combinatória de línguas, portanto, isto dá uma riqueza imensa também para o português. Porque vai ser um aluno que fala português, e não é só falar, quer dizer, isto é para um nível de licenciatura. Português e coreano, português japonês, português espanhol, português húngaro, português, etc. Portanto, realmente é uma abertura muito grande e é uma presença de português também em contextos muito abertos, não só na Europa, como, enfim, no resto do mundo. Depois, na Roménia também em Timișoara, aí só tem cursos opcionais e em Constança cursos opcionais também. Depois, a outra informação ainda na Europa, esta informação típica, graças à professora Isabel Duarte, na universidade, porque eu não tenho um contacto com esta universidade de Brno, que é na República Checa, e então eu fiquei realmente encantada, porque, repara, em licenciatura, 70 alunos, em mestrado, 10 alunos, em doutoramento, 4 alunos. E depois, isto na especialidade. Depois, há a iniciação, enfim, diferentes níveis de iniciação, como o curso de português opcional, alunos de outras especialidades. Portanto, eu acho que isto é uma coisa absolutamente extraordinária e que abre muito o leque da importância do português, da expansão, da difusão, talvez seja a palavra mais citada, da difusão do português e dos elos que se estabelecem entre o português e as outras línguas. Eu disse logo no início que o departamento português onde eu trabalhei se chama Departamento de Estudos dos Países de Língua Portuguesa. E nós aí, já desde 75, quando eu cheguei, tínhamos uma abertura, tínhamos obrigação, que fazia parte do trabalho que tínhamos de fazer, o que na altura era muito inovador. Mas, como vos disse, de todos os méritos são do diretor do departamento que justamente o criou dessa maneira e o impulsionou dessa maneira. As literaturas dos diferentes países de língua portuguesa. Nos programas tínhamos obras literárias de
evidentemente, não podíamos fazer um estudo exaustivo de cada um dos países, etc. Mas havia literaturas africanas de língua portuguesa, havia cultura que em França se chama civilização dos países africanos de língua portuguesa, como havia também civilização portuguesa, como havia civilização brasileira e havia também nos nossos programas, havia também obras literárias. Luís Cardoso, claro está, com obras literárias, e em especial Luís Cardoso, de Vila. Exatamente. Portanto, todos estes aspectos me parecem muito importantes para a abertura que na Europa realmente se sente demonstrada, se vive relativamente ao português. E essa abertura é uma abertura que não é uma abertura para Portugal. É uma abertura para o conjunto dos países onde se fala português e incluindo Timor-Leste. Portanto, eu estou muito agradecida por estar aqui. Agradeço-vos a vossa atenção e vamos trabalhar todos pelo português em conjunto. Muito obrigada. Obrigada, professora Helena, pela sua fala. E a seguir temos o professor Dr. Benjamin Porto-Real, para falar sobre o tema a importância do ensino português no Sudeste Asiático. O professor Benjamin estudou no Internato de São José durante o tempo da ocupação geométrica. Escola conhecida pela continuidade do ensino em português nesse mesmo período. É licenciado em língua inglesa pela Universidade de Satyalachama, em Java Central, Indonésia. Mestrado e doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Macquarie, em Sydney. Dos anos 2001 a 2023, foi diretor do Instituto Nacional de Linguística e foi reitor durante os 10 primeiros anos do mestrado. Enquanto reitor, suplementou a licenciatura em Direito. Fez o curso de Direito e licenciou-se em 2011. E veio depois a lecionar a disciplina de Direito Penal. Hoje é coordenador do doutorado interinstitucional, INTER, em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador nacional do Timor-Leste.